dia, tudo bom? E aí, como é que foi o fim de semana? E as atividades? Conseguiram fazer o vídeo? Deu certo? Saiu um cachorrinho? O que saiu no vídeo aí de vocês? Bom, primeiro, conseguiram fazer o origami, que era o mais complicado? Aí depois de fazer o origami, conseguiu fazer o vídeo? Depois eu vou olhar a postagem de vocês lá, se está tudo bonitinho. Essa atividade era legal que vocês colocassem o papai, a mamãe, o irmão, para poder ajudar, né? A fazer as dobragens, né? Então, gente, hoje vai ser igual a aula da semana passada, né? A gente vai aqui apresentar o roteiro da aula de hoje. Eu vou dar o passo a passo para vocês de como vocês vão fazer a aula, né? Hoje vocês entram aí no quarto livro. Eu espero que todos já tenham o quarto livro, né? Que já tenham passado lá na escola e estejam aí com o livro em mãos. De qualquer forma, para quem não está com o livro, o livro tá, as páginas que a gente vai trabalhar hoje, tá postado aí em material complementar, né? Em 6 ponto material complementar, como eu faço sempre. Então tá tranquilo. Mas o melhor seria se vocês estivessem aí com esse material em mãos, né? E hoje a gente vai trabalhar texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então vamos começar? Lembrando como é que foi aí o debate do livro do Monteiro Lobato aí da semana passada. Tudo tranquilo? Porque lembrando que essa semana vocês têm que entregar o trabalho escrito, né? Mas aí no final da aula a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, deixa aqui espelhar aqui o nosso roteiro, né, da aula de hoje. Aí eu vou fazer igual semana passada, eu vou desligar aqui a minha câmera e vou compartilhar a minha tela, tá bom? Deixa eu desligar aqui. E passar aqui para o roteirozinho, né? Ai, tem que compartilhar, né? Aqui. Ok. Então, a gente vai trabalhar aí, né? Textos dissertativo, argumentativo, critérios de elaboração de texto dissertativo. Então, a gente vai ver aí, né, uma apresentação lá do portal, né, SES Educação, e vocês depois vão fazer aí, vão ler, né, os textos que tem aí do livro, que tem aí a partir da página 15, e fazer as atividades da página 17 a 19, tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai começar a treinar, gente, os textos. Deixa eu voltar aqui para falar um pouquinho com vocês. Um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Por que é importante que a gente comece aí a treinar esse tipo de texto? Vocês têm visto que nas provas, né, principalmente nas provas, nos simulados, a gente tem treinado bastante essa estrutura de texto, porque na verdade é o tipo de texto mais cobrado nas provas do Enem. Então,
o texto dissertativo argumentativo, ele segue uma estrutura, existe uma estrutura clássica para esse tipo de texto, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha agora como funciona essa estrutura clássica. É importante que vocês comecem já, o mais importante é que vocês tenham argumentos para poder defender as teses de vocês, mas para isso, vocês precisam ter aí uma fonte, né, de conhecimentos. Então, é interessante que vocês leiam jornais, vejam aí links, né, na internet, né, revistas eletrônicas, né, que ninguém mais folheia revista física, né, a gente vê as revistas eletrônicas, né, assistam noticiários para ver o que está aí na mídia, né, porque, na verdade, o que no Enem, principalmente, o que eles mais cobram? São temas sociais, políticos, econômicos, né? Então, é bom que vocês ampliem aí o repertório de vocês, tá? Então, vamos lá para a gente, essa apresentação aqui, lá no portal, tá? Deixa eu desligar aqui. Eita, que tá lerdinho, né? Vou compartilhar, ok? Tá. Tá meio lerda aqui a internet. Vamos ver. Vou compartilhar aqui a minha tela. Aí vamos lá para o portal. Aí, como sempre, né? Ele demora um pouquinho para carregar. Vamos ver se carrega aqui um pouquinho. Semana passada a gente teve sorte, né? Que carregou rápido. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar hoje, então, né? A tipologia dissertativa, né? Então, vamos lá. Vou fechar isso aqui, né? Que isso aqui dá uma atrapalhada. Ok. Vou diminuir um pouquinho essa tela, gente. Acho que assim fica melhor, né? Para ver melhor, né? Vamos lá. Então, a gente tem aí, né, o modo dissertativo. Na dissertação, que a gente expressamos as nossas ideias a respeito de um assunto. Apresentamos o quê? O ponto de vista e argumentos em defesa das nossas posições, tá? Então, a gente tem aí um exemplo, né? Leia este fragmento narrativo. Aí a gente tem aqui o seguinte tema, né? A violência nos centros urbanos. Vamos ler aí esse tema. Em uma noite chuvosa do mês de agosto, Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada, que conduzia à sua residência. De repente, foram abordados por um homem estranho. Mesmo com medo, pararam diante dele e tentaram descobrir o que aquele homem queria, receosos de que se tratasse de um assalto. Então, vocês viram aí um recorte, né? Então, agora vejamos esse mesmo tema, violência nos centros urbanos, escrito em um texto dissertativo, tá? Aí, vamos lá. O Brasil é considerado um dos países mais violentos do mundo.
o índice de assaltos, sequestros, extermínios, violência doméstica e contra a mulher é muito alto e contribui para tal consideração. Suas causas são sempre as mesmas: miséria, pobreza, má distribuição de renda, desemprego e desejo de vingança. Então, o que a gente vê, gente? Na narração se conta uma história, né? Conta-se uma história. Já na dissertação, fala-se sobre um assunto. Vocês notaram aí a diferença, né? Então, a gente tem aí uma estrutura do texto narrativo. Então, como é que é essa estrutura? Primeiro, eu tenho uma introdução, que eu tenho no primeiro parágrafo, a apresentação do assunto e as ideias a serem definidas, tá? Então, sempre lembra que eu falei que os textos dissertativos, eles seguem uma estrutura? Essa seria a estrutura clássica, tá? Então, no primeiro parágrafo é isso, a apresentação do assunto e as ideias a serem defendidas. Mas por que está a escolha, né? Aí está aí. A eutanásia é uma opção quando o doente quer acabar com o sofrimento de que é vítima, sem que haja tratamento reversível ou quando a doença é extremamente prolongada e dolorosa, sem boas perspectivas futuras, né? Causar diretamente uma morte sem dor, de modo a acabar com o sofrimento de vítimas de doença incuráveis, é matar sob a alegação de um sentimento de compaixão. A eutanásia, como o aborto legal, é um método que matar ou morrer representa uma solução. Então, vocês estão vendo aí que está defendendo, né, a ideia. Aí eu tenho aí o desenvolvimento, que é o segundo parágrafo. Então, nesse segundo parágrafo, vou ter o quê? Neles é desenvolvidos pontos de vista para tentar convencer o leitor. Por isso, deve-se usar uma boa argumentação. Você viu que lá, quando ela estava falando da eutanásia, ela estava propondo lá, né? Ela estava tentando, ela estava expondo os casos, né? Aí aqui, ela já está fazendo o quê? Ela está desenvolvendo os pontos de vista para entender o quê? Convencer o leitor. Para isso, deve usar uma boa argumentação, citar exemplos, recorrer a opiniões de especialistas, fornecer dados, tá? Então, é no segundo parágrafo que entra tudo isso. Às vezes entra aí as citações, tá? Aí vocês têm que saber como costurar esses recortes dentro desse parágrafo. Então, a gente vai ver aí, ó, como é que ela colocou isso aí dentro do parágrafo dela, tá? Que é o desenvolvimento da redação dela. Contudo, permitir que uma pessoa morra quando o curso da doença é irreversível a morte é obviamente iminente por questão de horas ou dias. Não é eutanásia. Se o doente estiver lúcido e em condição de se expressar, essa escolha cabe apenas a ele. Os pacientes têm a liberdade de recusar tratamentos médicos que não lhes trarão cura nem alívio para o sofrimento. Está vendo aí como é que foi que ela fez? Segundo parágrafo. Mas quando o doente não está em condições de falar por si mesmo, a família tem o direito de recusar tratamentos caros que não terão nenhum benefício para impedir o andamento da doença. Então, aí ela fundamentou, né? Está tentando convencer, né? Ainda no desenvolvimento aí no segundo parágrafo, né? Neles, então, continua aí o convencimento, né? Aí na conclusão, que é a parte final do texto, um resumo forte e breve de tudo que já foi dito, deve ser coerente com o desenvolvimento, com os argumentos apresentados, tá? Vamos ver o que ela colocou aí, ó. Enfim, devemos levar em consideração que esse seja um caminho para evitar a dor e o sofrimento de pessoas em fase terminal,
ou sem qualidade de vida. Um caminho consciente que reflete uma escolha que traduz o fim de uma vida em que quem morre não perde o poder de ser digno até o fim. São raciocínios que conduzem à defesa da liberdade que temos nas escolhas de nossas vidas. Então, viu aí como é que é a estrutura, né, de uma dissertação argumentativa. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. É um conselho que eu dou para vocês, tá, gente? Cadê? Vocês estão aí... Ai, eu continuo compartilhando, né? Voltei. É um conselho, assim, eu trabalhei já em vários concursos de Enem, né? Eu sou aplicadora. É um conselho que eu dou para os meus alunos, para que vocês façam aí boas redações, né? Textos dissertativos e argumentativos. É interessante que vocês entrem aí na página, né, do INEP. O INEP é que prepara aí as provas do Enem, né? Lá, gente, tem uma página que tem as redações nota 1000 do Enem. Tem várias redações. É bem legal que vocês leiam essas redações para vocês começarem a se familiarizar aí com as estruturas de texto que eles costumam fazer. É bem interessante, vale a pena vocês que estão no primeiro ano já ir se acostumando com esse tipo de estrutura até chegar lá na época que vocês forem fazer a prova de vocês, tá? Vale a pena. Vamos ver aqui então o, o livro. Quem está com o material didático aí em mãos, já abre aí. Quem não está, a gente já dá uma olhadinha aqui, né? Deixa só eu compartilhar aqui a tela. Espera um pouquinho. Eu vou compartilhar aqui com vocês de novo, tá? Bom, a gente tem aí, né, a página 13 do livro de vocês, que tem aí, né, texto dissertativo argumentativo. Deixa eu só ampliar aqui, gente, que a professora de vocês é ceguinha. Então, a gente tem aí, né, agora leia um texto a seguir que foi produzido com base na proposta de redação apresentada anteriormente e é um exemplo de texto dissertativo. Então, a gente tem aqui, ó, uma redação, tá? Corporativo ou incompreensível. Vocês vão ler aí essa redação, tá? Essa atividade, eu prefiro que vocês façam sozinhos, tá? Dessa vez, eu prefiro que vocês não façam em grupo, igual na semana passada, que eu disse que vocês poderiam fazer atividade em grupo. Essa semana, não, eu quero que vocês façam individualmente, tá? Porque cada um vai fazer aí a sua atividade, porque são coisas bem pessoais, né? Vocês vão fazer textos aí, então eu prefiro que cada um faça o seu. Então, dessa vez, não tem
trabalho em grupo, atividade em grupo não. Essa aqui vocês vão fazer individualmente, tá? Então, vocês vão ler aí a redação. E aí, tem as explicações. Deixa eu diminuir aqui e passar para a página seguinte. Aí, aqui na página 14, ele segue, né, com as explicações. Aí, aqui na página 15, tem a importância das interjeições e das conjunções na produção de texto, tá? Aí que tem umas interjeições, né? Tem umas vinhetinhas. Aí que segue, né? As explicações, vocês dão uma lidinha aí. Aí aqui na página 17, começa a atividade. Deixa eu só aumentar aqui, tá? Eita, que eu aumentei demais, né? Espera só um pouquinho. Assim tá ótimo. Então, releia e analise este trecho do texto 1 da coletânea. Então, vocês têm aí, né? Mas existem alguns mal-entendidos a respeito dessa competência tão importante. Outro equívoco muito presente nas empresas é acreditar que o talento técnico supera a capacidade de comunicar. Na verdade, os dois são complementares. As pessoas são contratadas por habilidades técnicas e são demitidas por questões comportamentais. Então, com relação à primeira afirmação deste trecho, defina de que competência se trata, tá? Então, vocês vão ter que ler lá todos aqueles textos para poder ver o que eles estão falando aí, né? Se vocês não lerem os textos, vocês não vão conseguir fazer essa atividade. Aí a gente tem aí essa foto, vocês vão ter que fazer uma leitura aí dessa imagem, né? Eu tenho aí diferentes posturas de 3 candidatos e uma vaga de trabalho. Então, vocês estão vendo aí os 3 candidatos, né? Aí tem aí a questão. No trecho analisado na questão anterior, fala-se de questões comportamentais, o que pode ser relacionado também à postura para além da comunicação verbal. Examine a imagem a seguir e, com base nela, crie uma lista de instruções sobre a postura que deve ser adotada por candidatos em uma entrevista de emprego ou por colaboradores durante uma reunião. Gente, nesse aqui vocês inclusive podem fazer pesquisas, tá? Aí vocês podem buscar aí outras fontes para poder fazer essa atividade, ok? Não precisa só se ater aqui no material didático, não, tá? Pode pesquisar aí outras coisas, ok? Aí a gente vai para a próxima. Considerando os versos de Tom Zé apresentados na coletânea, aponte. Lembra lá na página 15? Ai, espera só um pouquinho. Deixa eu ligar aqui o meu computador, que a bateria está acabando. Diminuir o brilho aqui, né? Ok. Então, aí, considerando como se pode interpretar a expressão metáfora coringa.
tá? Aí depois, o que significa aprender com a rua? E qual o sentido da conjunção ou na última estrofe citada? Tá? E vocês vão ter que ver lá aquela parte lá de interjeição, né? E aqui, em Faça Você Mesmo, a gente vai ver aqui como é que o que se pede, né? Os textos da coletânea da proposta de redação apresentada anteriormente poderiam ser uma leitura útil para pessoas que finalizaram o ensino médio e pretendem se candidatar a vagas no mercado de trabalho, em uma entrevista de emprego. Aí eu tenho aí, a postura deve ser mais observada do que o linguajar, já que o linguajar pode ser corrigido com treinamentos. O linguajar deve ser mais valorizado do que a postura, visto que muitas vezes o trabalho é inclusive remoto. Tanto o linguajar quanto a postura devem ser valorizados, uma vez que são avaliados em conjunto. As dicas dadas no texto não devem ser levadas em consideração, pois elas só são úteis para textos escritos. Não é necessário cuidar da postura nem do linguajar, porque somente após a contratação é que se devem levar isso em consideração. Então, vocês vão ter que analisar tudo isso, né? Leia o texto para responder as questões de 2 a 6. Aí vocês vão ter que ler esse texto aí, né? Deixa eu só diminuir aqui. Para mudar a página. Vamos lá. Então, depois que vocês lerem aquele texto, vocês vão para cá, né? A crônica Corporate Talk, colega, retrata um fenômeno comum do mundo corporativo atualmente. Sobre isso, responda: que fenômeno é esse? O que você pensa a respeito disso? Aí a 3. O texto está saturado de estrangeirismos. Escreva por que há o uso tão excessivo deste recurso. Aí na 4. Na passagem, tomo brush com meus colegas e nossos business associates às sextas-feiras, quando estamos próximos de fechar o deal, há uma conjunção que liga orações. Identifique-as e responda. Qual é essa conjunção? E que função ela tem nesse trecho? Né? Aí vamos para a próxima. Ao final do texto, há uma frase. Investigue o que é esse O e escreva por que ele é empregado pelo narrador. Aí, finalizando, a gente tem aí, ó, reescreva o primeiro parágrafo do texto, substituindo o maior número possível de termos em inglês por termos da língua portuguesa, mantendo o sentido e fazendo as adaptações necessárias. Tranquilinho aí? Deixa eu diminuir aqui. Então, meus amores, deixa eu voltar aqui. E parar de compartilhar. E voltar. Cadê? Voltando. Cadê? Ah, aqui. Voltei. Então,
tranquilos, né? Vocês estão vendo que hoje a atividade foi bem leve, bem tranquila. Na verdade, foi proposital, porque essa semana vocês têm um trabalho escrito para poder entregar, tá? Então, a gente deixou aí um tempo maior para que vocês tenham aí esse tempo para aproveitar, para poder finalizar esse trabalho. Então, aproveitem a aula de hoje, tá? Para poder finalizar esse trabalho. Não deixe para entregar na sexta-feira, não, porque senão vai dar ruim, né? Aí tem o André aí para auxiliar vocês. Lembrando que vocês vão ter que usar a estrutura do trabalho lá do Grammy para poder fazer o trabalho o projeto do Monteiro Lobato. Então, já tentem finalizar o máximo que vocês consigam na aula de hoje, tá? Adiantem o que puder, gente, porque tem tempo. A atividade hoje está tranquila, eu acho que até por volta das 10 horas, acho que até menos, vocês terminam a atividade de hoje, tá? E aí depois vocês utilizam o resto do tempo para poder já ir finalizando aí o projeto do Grammy, a parte escrita, e aí quando entrar o André, vocês já finalizam com ele e já poder mandar o trabalho. Tranquilos? Não esqueça que vocês têm que ficar logado até as 11h30, tá? Para poder constar a presença de vocês. Caso alguém não possa ficar por problemas de conexão, me mande lá no chat, tá? Tudo bem? Então, gente, um beijo para vocês. Qualquer coisa, dúvidas, mande aí um WhatsApp no grupo, ok? Então, um beijinho e até mais, tá? Até loguinho. Tchau, tchau.